Sabe, existe uma voz que ecoa dentro de todos nós. É uma sensação que, às vezes, nos assombra, sussurrando sempre as mesmas coisas. São aquelas frases que começam com o peso do que já passou, o arrependimento do que poderia ter sido. E logo em seguida, a mente salta para um futuro que nem existe ainda. Um futuro que a gente pinta com as cores da ansiedade. E o resultado? A gente acaba numa prisão invisível, sabe? Uma cela construída com os tijolos do que já foi e cimentada pela preocupação com o que talvez nunca seja. E fica a pergunta, será que a mente humana é isso? Um eterno campo de batalha onde a gente se sente incapaz de viver o presente? Sempre arrastado por alguma dor antiga ou paralisado pelo medo do que está por vir? Essa é a angústia de não viver o agora. Mas e se existisse um caminho, um método, antigo e poderoso, para nos ancorar aqui, no presente, e transformar toda essa angústia em paz? Esse conflito interno tem um nome. A gente pode chamar de a tirania do não agora. É uma força que nos puxa para dois lados ao mesmo tempo e no processo rouba a nossa paz. Pensa bem, de um lado, o passado. Ele nos convida a reviver a dor, a mergulhar naqueles e se que já não podem ser mudados. Do outro lado, o futuro. O futuro nos acena com problemas que, na maioria das vezes, nem vão acontecer, mas que já nos paralisam de ansiedade. Os dois caminhos têm uma coisa em comum. Eles roubam a única realidade que de fato existe, o presente. E com ele, a nossa capacidade de agir, de viver. A verdade é que a gente merece mais do que ser refém do tempo. A gente merece a liberdade de viver o agora. E essa liberdade, essa busca pela liberdade, foi o foco principal de um grupo de filósofos da antiguidade. Mas eles não eram só pensadores, não. Eles eram como guardiões do presente. Para eles, para os grandes mestres estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, a ideia era clara: o presente era o único tempo que realmente nos pertencia. Eles criaram verdadeiros exercícios para a mente, práticas diárias, não para a gente temer o que não controla, mas para a gente abraçar com toda a força o que está bem aqui, diante de nós. E o primeiro passo dessa jornada é, talvez, o mais libertador de todos. É sobre entender, de uma vez por todas, os limites do nosso próprio poder. O conceito central é este. O medo, a ansiedade, eles nascem da nossa tentativa de controlar o que é incontrolável. E a sabedoria histórica nos convida a fazer uma separação muito clara. O passado já foi. O futuro ainda não existe. Os dois estão, no fundo, fora do nosso alcance. Então, o que sobra? Onde a gente deve colocar nossa energia? Aqui, exatamente aqui, no que está sob o nosso controle. Nossas ações, neste momento. Nossas respostas às coisas. O nosso caráter. Se preocupar com todo o resto, com esse ruído externo, é como jogar a vida fora. É gastar tempo com o que não pode ser mudado nem previsto. Com a energia toda focada no agora, os próximos passos nos ensinam a fazer as pazes com a nossa própria jornada e a enxergar o valor imenso de cada instante. Para a gente se libertar de vez do passado, é preciso abraçar o que eles chamavam de amor fati, amar o próprio destino. Erros, dores, acertos, tudo, absolutamente tudo, teceu a pessoa que somos hoje. Não é sobre gostar do que foi ruim, de forma alguma, mas sim aceitar que cada fio, bom ou mau, forma a tapeçaria da nossa vida. E quando a gente aceita, o poder que essas coisas têm sobre nós simplesmente se dissolve. E para valorizar o presente, os estoicos tinham um lembrete poderoso, memento mori. Lembre-se de que um dia irá morrer. Isso pode soar meio mórbido, mas não é. É o contrário, é para despertar. Nossos dias aqui são contados, e essa certeza transforma cada agora no nosso bem mais precioso. Essa pergunta, ela muda tudo. Ela nos força a olhar para o que realmente importa. Ela usa a perspectiva do fim para nos guiar a viver de verdade, com propósito, aqui e agora. E por fim, os estoicos nos deixaram ferramentas práticas. Ferramentas para treinar a mente e construir uma força interior, uma resiliência que aguenta as tempestades da vida. A prática é uma espécie de atenção plena. Em vez de deixar a mente voar por aí, a ideia é estar totalmente presente no que se faz. Sentir os pés no chão, perceber o gosto da comida. E quando a mente escapar, para o passado ou para o futuro, a gente, com gentileza, traz ela de volta para as sensações do agora. É um músculo, sabe, que se fortalece com a prática. E para lidar com a incerteza do futuro,
Para isso, eles construíam a sua cidadela interior. Pense nisso, um refúgio mental que nenhuma tempestade lá fora pode destruir. A verdadeira segurança não vem de tentar adivinhar o futuro, mas de fortalecer quem a gente é por dentro. E essa fortaleza, ela é construída com 4 tijolos, 4 virtudes. A sabedoria, para a gente ver as coisas como elas são. A justiça, para agir da forma correta. A coragem, para enfrentar o que vier. E a temperança, para manter sempre o equilíbrio. Porque não importa o que aconteça do lado de fora, a gente sempre terá controle sobre o nosso caráter. Então, o caminho estoico está tudo aqui, resumido. Um verdadeiro kit de ferramentas para a gente desmontar as prisões do tempo. Focar no controlável. Aceitar o passado, usar a finitude como motivação, praticar a presença e construir uma força interior que nada nem ninguém pode abalar. Sim, a tirania do passado e do futuro pode ser quebrada. Com essa sabedoria antiga, a gente tem a chave. A chave para viver plenamente no único tempo que de fato existe, o agora. Este é o nosso ato final de libertação. E essa jornada toda, ela começa com uma decisão. A pergunta final não é para ser apenas ouvida, é para ser vivida. Que corrente do passado pode ser finalmente quebrada hoje? Que sombra do futuro pode ser dissipada para que a luz do presente possa, enfim, brilhar? A resposta não está em nenhum outro lugar, está em cada momento que a gente escolhe viver de verdade. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.